Bom dia! Começando a nossa aula de número 140. Essa semana a gente está estudando juntas sobre os hábitos para a gente ter sabedoria. Essa aqui é a segunda parte desse estudo, tá? E hoje a gente vai estudar sobre algo que vocês me perguntam muito, sempre, que é a constância. Então, se esse é um assunto que interessa você, com certeza tem alguma amiga aí que precisa vir para a aula de hoje. Clica aqui no avião, chama as suas amigas pra cá, tá? Só colocar aqui um fone pra ficar melhor pra vocês me ouvirem. Pera lá. Pronto. Fala pra mim se vocês estão conseguindo me ver e me ouvir bem, tá bom? Bom dia, Tícia, Suelen, Nélia, Ivânia. Quem mais tá aqui? Kelly, Fabi, Sabrina, Elisa, Camila, bom dia, Lívia. Ó, vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Nélia disse que sim. Então tá. Você que tá aqui ao vivo comigo, escreve pra mim se você é aluna novata ou se você é aluna veterana. E você que tá aproveitando pra ver o replay dessa live, tá? Faz duas coisas. Se inscreve aqui no canal, deixa um like, deixa o seu like aqui nesse vídeo, que é muito importante pro YouTube continuar mostrando ele pra outras pessoas, tá bom? Quem mais tá aqui, ó? Bom dia, Janiele, deixa eu ver. Natália, Celiane, Roseneide, Késia. Quem mais tá aqui? Rosana, Marinete, bom dia. Sabrina, Karina, bom dia, Andréia. Então, olha só, coloca aí pra mim, tá? Se você é aluna novata ou se você é aluna veterana, por favor. Manu é novata, disse que tá amando. Seja bem-vinda, Manu. Jane, seja bem-vinda. Janiele, seja bem-vinda. Se essa aqui é a sua primeira aula, calma que eu vou já explicar pra você como que vocês fazem pra estudar comigo, tá? Tereza, bom dia, seja bem-vinda. Quem mais tá aqui? Ó, Tícia já mandou aviãozinho pra todo mundo, tá? Então, ó, presta atenção, a gente estudou ontem. Quem tava aqui na aula de ontem? Coloca assim, eu estava, eu vi, eu não vi, tá? Sofia também é novata. Na aula de ontem a gente estudou sobre generosidade. E a gente entendeu que ser generosa, tá? É o quê? A gente começa com poucas coisas. Então, um exemplo que você pode ser generosa agora é clicando aqui no avião e chamando as suas amigas pra cá. Compartilhando com elas, tá? Então, olha só, deixa eu me apresentar pra você que é novata. Tem a Cris também aqui. Ó, Esté também, seja bem-vinda, Esté. A Josi disse que tava aqui. A Ive não viu. Ive tá salvo, tá? A live de ontem tá salva no meu YouTube. Aproveitem lá pra assistir, que vai ajudar muito vocês, tá bom? Então, olha só, pra você que é novata, que tá aqui pela primeira vez, deixa eu te explicar como que funcionam aqui os nossos estudos, como que você faz pra acompanhar tudo, tá? Primeira coisa, a gente tem aqui toda semana lives ao vivo. Sempre de segunda a sexta-feira. Deixa eu só ver aqui se a música parou mesmo. Pronto, agora parou. A gente tem live aqui ao vivo, tá? Sempre de segunda a sexta-feira às 10h07. Importante, essa semana, na sexta-feira, a gente não vai ter live aqui. Por quê, Pri? Porque eu e Tess vamos estar com as alunas do Mapa da Fonte que ganharam a Masterclass sobre comunicação com sabedoria e sobre quem comprar, e também com quem comprar individualmente só a Masterclass, tá? Nessa sexta a gente vai estar lá dentro do Zoom, só com quem ou faz parte do Mapa da Fonte e ganhou de presente a Masterclass ou adquiriu a Masterclass separada. Então vamos lá. Você pode estudar comigo. Começa como? Aqui nas nossas aulas gratuitas, sempre de segunda a sexta-feira, 10h07. Se você não consegue ver sempre nesse horário, elas sempre ficam salvas no meu canal. Mas importante, elas não vão ficar eternamente lá. Algumas aulas, elas saem do ar, a gente deixa algumas, as mais importantes, as que ajudam mais você, mas elas não ficam sempre lá disponíveis. Então, aproveita, tá? Pra assistir os replays que já tem lá disponível. Pri, onde mais que eu posso ter contato com você? A gente tem o nosso canal do Telegram, tem grupos no WhatsApp, que é para você receber os avisos de aulas, de desafios gratuitos, cursos novos, masterclass, tudo de novo que a gente está fazendo. A gente sempre vai comunicando com os nossos alunos nos grupos de aviso. E por que é importante você estar em um desses grupos? Porque nem sempre o Instagram ajuda a gente
Às vezes começa aqui uma live e se você estiver lá no grupo, você vai sempre receber os avisos de que a gente está ao vivo, certo? Então vamos lá. Você pode estudar comigo gratuitamente nesses canais que eu já falei, ou você pode também avançar para um dos nossos cursos avançados. A gente tem mapa do tempo, mapa da fonte, nossas mentorias, tá bom? Então tem várias maneiras de você estudar. O nosso intuito, o intuito da nossa empresa, que é a Academia de Vida Abundante, que é uma empresa minha e do meu esposo, é o quê? Usar todas essas ferramentas, as gratuitas e as avançadas, para treinar você para ser uma mulher mais sábia. Então, por exemplo, nós estamos aqui na segunda semana de sequência do estudo sobre como você faz para ter hábitos que levam você por um caminho de sabedoria. Estão sendo aulas gratuitas, né? Quem está sendo sábia, está sendo esperta, está aqui aproveitando, aprendendo, anotando e colocando em prática, tá bom? Então, acho que era isso, né? Se você tiver alguma dúvida sobre algum curso, alguma coisa, fala comigo no direct que eu vou explicando tudo pra você com mais detalhes, tá bom? Antes de a gente começar a nossa aula, o nosso checklist que a gente faz todo dia aqui, tá? Já é um hábito. Hábito é tudo aquilo que você repete constantemente, repetidamente. E aí, pra ajudar você que tá aqui pela primeira vez, olha só. O nosso hábito aqui é o quê? Nós estamos aqui para estudar a Bíblia. Então, você precisa estar com a sua Bíblia e também pega o seu caderno, tá? Para você conseguir anotar, pegar os principais insights da aula de hoje, ok? Vocês já clicaram aí no avião, já chamaram todo mundo, tudo certo? Só pra gente relembrar, essa semana a gente tá na segunda parte do nosso estudo sobre hábitos para ter sabedoria. Às vezes a gente acha que a sabedoria, ela é fruto, gente, de osmose, um toque de um anjo que vem, bate assim, né, na nossa cabeça. E assim, por exemplo, o rei Salomão, ele orou pedindo sabedoria e ele recebeu sabedoria de Deus. Claro que para Deus nada é impossível. Deus, ele pode pegar uma pessoa tola e fazer ela uma mulher tola e fazer ela uma mulher sábia do jeito que ele quiser. Mas normalmente não é assim que acontece. Em todos os outros casos da Bíblia, tá? As pessoas que receberam sabedoria, que têm sabedoria, elas passaram por processos. E existem hábitos, existem coisas que você faz, disciplinas que você coloca na sua vida, que elas podem te conduzir ou por um caminho de sabedoria ou por um caminho de tolice. Pri, me dá um exemplo. Então, talvez você tenha um hábito de reclamar, de falar sem sabedoria, de falar mais do que o que deve, de falar movida pela emoção. Esses hábitos, eles não vão te levar por um caminho de sabedoria. Eles vão te levar por um caminho de tolice. A própria Bíblia fala, a gente já estudou isso aqui semana passada, a pessoa que fala demais, a pessoa que não tem sabedoria no falar, tá? Ela se envolve em muitos problemas. Vocês estão entendendo? Quem tá entendendo, coloca aí pra mim o símbolo do foguinho. Sempre que eu falar alguma coisa aqui, que vire uma chavinha na sua mente, no seu coração, manda aí o símbolo do foguinho pra eu ver, tá bom? Coloca aí nos comentários. Então, gente, a sabedoria, existem hábitos. Tem gente que pensa assim, a sabedoria é só pra fulaninha de tal, porque ela é a queridinha de Jesus, porque ela é amada. Eu sou uma reles mortal, não fui feita para ter sabedoria. E isso é uma mentira de Satanás. Existe um caminho, de acordo com a palavra de Deus, que se você trilhar, você vai se tornar uma mulher mais sábia. Assim como existe um caminho do pecado, que se você trilhar, você vai ladeira abaixo, vai destruir a sua vida, destruir o seu casamento, a sua família e por aí vai, ok? Então, o que a gente está estudando aqui são hábitos para você desenvolver, para você colocar em prática e desenvolver a sabedoria na sua vida. Óbvio que a sabedoria que vem de Deus, ela não é fruto só do nosso esforço. O nosso esforço é para colocar a gente no caminho, colocar a gente no trilho, na rota de Deus. É para você permanecer em Jesus. E aí, a ação do Espírito Santo que vai gerando a sabedoria. Então, ontem a gente viu sobre o hábito da generosidade. A gente entendeu que não tem como, é incompatível você ser uma mulher que não é generosa
e você ser sábia. As duas coisas não combinam. Se você é uma mulher sábia, automaticamente você é uma mulher generosa. E se você começa a praticar a generosidade, as chaves, as coisas vão destravando na sua vida. E além de tudo que Deus vai derramando sobre você, com certeza Ele vai colocar também, desenvolver a sabedoria no seu coração, certo? Então vamos lá. Você se considera uma mulher, uma pessoa constante? Coloca aqui pra mim, sim ou não? Bem simples, tá? Pra gente já começar aqui avaliando. Você se considera uma pessoa que consegue assumir um compromisso e permanecer? Ou você começa um dia, falha 10. Aí você fica frustrada, tenta mais outro, falha mais 20. Coloca pra mim, sim ou não? Vamos ver aqui, pesquisa ao vivo, tá? Não, 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 não. Vamos lá, não, não, não. Tô só vendo aqui, ó. Um sim, eita, 99,9, tá? Por cento tá respondendo aqui não. 2 sims. Ó, tô tentando, né? Adri, não. Ariel, sim. A grande maioria esmagadora colocou aqui pra mim que não consegue ser constante. Pensa aí, escreve aí no seu caderno uma coisa que você gostaria de ser constante, que você sabe que é importante para a sua vida, que você sabe que precisa fazer, mas que você começa e para. A gente precisa, essa aula aqui, primeiro, a gente vai entender de verdade o que é ser constante. Porque deixa eu dizer uma coisa pra você. Você que colocou aqui não, você já é constante em alguma coisa. Nem que seja constante em começar e parar. Tá? Mas o hábito, a repetição, ela tá estabelecida na sua vida. Pri, qual é o hábito? O hábito de que eu começo muitas coisas, eu tenho muita iniciativa, mas eu não acabo nada. Infelizmente é um mau hábito que você tem na sua vida. Mas, por exemplo, talvez você já seja constante em escovar dente, tomar banho, limpar a sua casa, lavar o cabelo. Gente, toda mulher é constante em lavar o cabelo. Se você não é constante nisso, né, precisa expulsar esse espírito de porquinho que tá aí na sua vida. Mas, normalmente, nós já somos constantes em várias coisas, tá? Só que em áreas específicas, em coisas importantes. Ó, vocês estão colocando aqui em buscar a Deus, em fazer o devocional, em ler a Bíblia, ter organização, ser constante na minha alimentação. Todo mundo que está aqui tem algum ponto que deseja ser constante. Se você está aí e diz assim, ai não, Pri, eu sou constante em tudo, não tenho nenhuma falha na minha vida, cuidado, tá? Cuidado que você está ficando perfeita demais. Então, a gente precisa parar e observar. A primeira mentira, tá? É que você não é constante. Tem alguma coisa aí na sua vida que você já faz repetidamente, né? Que você faz, já vai no automático. Tem mulher que, infelizmente, ela é constante no reclamar. Ela é constante em se comunicar mal, em se relacionar mal, em ferir as outras pessoas. Então, todas nós temos hábitos. O problema é que, muitas vezes, a gente faz de qualquer jeito, empurra com a barriga, tá? E nós precisamos ter um hábito, diminuir cada vez mais os maus hábitos e aumentar os bons hábitos. Então, vamos lá. Primeira coisa, tá? Isso aqui, gente, que eu vou ler pra vocês, tem no Google. Pri, eu quero anotar essa definição, eu quero não sei o quê. Não se preocupe, você bota no Google assim, constante significado que vai aparecer. Exatamente o que eu vou ler aqui pra você, tá? Primeiro significado da palavra constante, que faz parte, que consta de algo que está incluído. Então, por exemplo, as cartas de Paulo constam dentro do Novo Testamento, são constantes, estão inclusas, tá? Segunda definição de constante, normalmente, a gente quer pegar essa daqui, tá? Constante é aquele que não muda, inalterável, invariável, fixo, tá? Então, presta atenção. O nosso erro, ele começa porque a gente não define bem as coisas na nossa vida. Às vezes a gente diz assim, ai, eu quero ter mais intimidade com Deus, eu quero conhecer mais a Deus. Tá, mas como? Como é isso na prática? Qual é a definição disso? O que é que você precisa fazer
sair dessa teoria de ter mais intimidade com Deus para ter intimidade na prática. Então, o meu erro, o seu erro é que nós não damos nomes aos bois. E essa definição aqui, que não muda, que é inalterável, que é invariável, que é fixa, ou seja, uma pessoa que é perfeita, não falha. Essa pessoa aqui, ela não existe. Isso aqui só é uma característica de Deus. O único que é inalterável, que não muda, que não tem sombra de variação, que não oscila, que está sempre derramando amor, sempre derramando misericórdia, sempre sendo justo, sempre sendo benigno, sem falhar, desde a eternidade a Deus. Então, você pegar esse significado de constância e tentar trazer para a sua vida vai gerar o quê? Frustração, desânimo e pecado. Por quê? Porque é você tentar ser alguma coisa que só Deus é. Eu e você, nós estamos em constante mudança. Eu e você, nós estamos mudando o tempo todo. Até uma aluna aqui, que seja mais velha, que já, tipo, entre aspas, né, parou de crescer, seu cabelo continua crescendo, suas unhas continuam crescendo. O seu cérebro, ele está em constante aprendizado, ele está o tempo todo mudando. Então, é impossível você querer aplicar na sua vida essa definição de constância. Vocês entenderam qual é o problema? Nós estamos pegando a definição errada, que não pertence a nós, tentando trazer para a nossa vida, tá? Essa definição do infalível, da mãe que nunca falha, da mãe que nunca erra, da esposa que é perfeita, da dona de casa que é impecável em tudo e que ela não falha de jeito nenhum, e tentando trazer para a nossa vida. Pri, você está dizendo que eu posso ser negligente? Não. O que eu estou explicando é que você e eu, nós não somos perfeitas. E ter essa expectativa é um erro e é um pecado. Vai levar você por um caminho de frustração, um caminho de desistir e por um caminho de idolatria. Porque todas as vezes que você pega algo do caráter de Deus que ele não compartilha conosco, algo que somente Deus é, algum atributo de Deus, onisciência, onipresença, onipotência, imutabilidade, fidelidade, né? A fidelidade Deus compartilha conosco. A imutabilidade não. Somente ele é imutável, tá? Então, o nosso erro é que Satanás, ele pegou uma coisa que era boa e ele foi mudando o significado dentro da nossa cultura, dentro do nosso dia a dia, dentro das coisas que a gente vê, né? Você abre o Instagram, tá lá, a pessoa, ela é perfeita, ela é constante, tá? Tá lá a mulher que tá malhando todo dia, você olha assim, nossa, ela é perfeita, ela nunca falha. Mentira! Todo mundo falha em alguma área da vida. Então, por exemplo, eu, Pri, posso ter constância na leitura da Bíblia? Posso, você também pode. Mas em outras áreas nós falhamos. E aí, Pri, qual é o significado real, aquele que eu posso trazer para a minha vida, tá? Constante é aquele que se repete continuamente, permanente, contínuo, incessante, tá? Constante também fala de progresso contínuo, aquele que se mantém perseverante. O fato de você falhar um dia não significa que você é inconstante. Quando eu entendi isso, a minha chavinha virou. Porque todas as vezes que eu falhava, vinha um peso, vinha uma culpa, vinha uma voz de acusação dizendo assim, tá vendo? Você não consegue. E isso é mentira. Porque é óbvio que nós não somos infalíveis. Somente Deus é infalível, tá? E aí, gente, ser constante não significa nunca falhar. Ser constante significa eu vou permanecer no caminho ainda que eu esteja fraca. Eu vou permanecer lutando, fazendo, repetindo, ainda que eu tenha falhado ontem. Eu me levanto, eu sacudo a poeira e eu vou embora. Eu sigo em frente. Ai, mas eu quebrei. Tem gente que é assim, ó. Vai, faz a dieta. Errou um dia. Aí ela acha que por causa daquele dia, ela não pode voltar. E aí ela chuta o balde. E se você falhou e não voltou, aí sim, né? Você vai na rota do fracasso. Mas se você falhou e voltou, tá? Você continua, você permanece. O chamado de Deus para a minha vida
e para a sua vida é para que a gente seja perseverante. Pri, aonde que está esse versículo na Bíblia? Onde é que eu consigo encontrar sobre constância, tá? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Vamos lá. 1 Coríntios 15, 58. Ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, tá? E constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Paulo, ele está escrevendo aqui para a igreja de Coríntios, ele está dizendo 3 coisas, tá? Que, na verdade, falam de uma só. Sejam firmes, sejam constantes e sempre abundantes, tá? Na obra do Senhor. Pri, o que é a obra do Senhor? Naquilo que Deus mandou você fazer. A obra do Senhor na sua vida é honrar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, dar bons frutos, buscar a Deus, tá? Então, vamos lá. Eu fui lá no original do grego e fui pesquisar cada uma dessas palavras para a gente estudar aqui juntos. Quando ele fala sobre firmeza, o que Paulo está dizendo sobre ser firme? É você ser firme, você ser imóvel, você ser constante, você ser inabalável. Então, obviamente, eu e você, a gente não consegue por si só se firmar. Mas a primeira coisa que Paulo está dizendo aqui pra gente é: aonde é que os seus pés estão firmados? Dependendo do terreno que a árvore está plantada, ela é arrancada pela tempestade ou ela fica. Dependendo do estado da raiz dessa árvore, ou o vento bate e carrega, levanta ela, expõe as raízes dela, ou ela permanece firme. Pri, como que eu faço para permanecer firme? Enraizando, aprofundando a sua vida na palavra de Deus. Em que é que você tem aprofundado a sua vida? Isso aqui, gente, fala muito sobre cosmovisão. Ai, Pri, a aula tá hoje cheia de palavra difícil. Explica aí o que é cosmovisão. É simples. Cosmovisão é a maneira como você vê o mundo, certo? O que acontece? Nós nascemos no pecado, vivemos alguns anos no pecado, andamos numa sociedade que está mergulhada no pecado. Televisão, série, jornal, música, livro, notícia, escola, em todo canto onde você vai, o pecado, ele está entranhado na nossa cultura. Então, a nossa visão, a da maioria que está aqui, a sua visão de mundo, ela foi moldada por dores, por traumas, por coisas boas, por coisas ruins que você viveu. E isso formar a sua visão de mundo. É como você vê relacionamento, casamento, é como você vê dinheiro. Então, a nossa cosmovisão, ela está adoecida pelo pecado. Bonito para essa definição, mas o que isso tem a ver com ser firme? Tem a ver que para permanecer firme em Jesus, você tem que abrir mão da mentalidade, do padrão do pecado, do padrão do mundo e se enraizar, se firmar no padrão de Deus. Vocês estão entendendo? Coloca aí o símbolo do foguinho, para ver se vocês estão acompanhando aqui o raciocínio. Jesus, ele diz o seguinte: você pode construir a sua casa firmada na areia ou firmada na rocha. E é exatamente sobre isso que Jesus está falando. Você pode construir a sua vida firmada na cosmovisão do pecado ou na cosmovisão do reino de Deus. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, você aceita Jesus, você vai para a igreja, você quer mais de Deus, mas a sua visão de mundo está adoecida. A maneira como você se relaciona com Deus, com dinheiro, com as outras pessoas está adoecida. Um exemplo disso a gente acabou de ver no começo da aula. A nossa cosmovisão relacionada à constância estava errada. Nós vivemos a vida toda achando que ser constante é nunca falhar, nunca ter problema, nunca parar, ser aquela pessoa que faz sempre certo, que é perfeita. E essa cosmovisão, ela não é do reino de Deus, ela é do mundo. A cosmovisão do reino de Deus, ela diz o quê? Que a imutabilidade, o fato de ser alguém que não muda, que está sempre permanente, que você pode confiar que ele nunca vai mudar, pertence a Deus. E a mim e a você pertence o quê?
a perseverança, o lutar de cada dia. Vocês estão entendendo? Então, a primeira coisa que Paulo está falando aqui é: nós precisamos estar firmes. Firmes. Para você estar firme fazendo a boa obra, primeiro você precisa estar firme em Deus. Firme na sua mente. Quando eu fizer aqui o final da aula, a parte prática, você vai entender a conexão entre o que está na sua cabeça e o que vira ação na sua vida, o que vira hábito, tá? Então, vamos lá. Paulo diz que primeiro a gente tem que ser firme. Segundo, constante, tá? E aí, constante tem dois significados. Inamovível, ou seja, aquilo que não se mexe para lugar nenhum. Aquilo que está firme, de novo, ele vai falar de firmeza. Aquilo que é estável, tá? Se você for olhar, por exemplo, se você for olhar muito de perto, às vezes, a vida de alguém, você vai ver sempre picos assim, ó. Tum, 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 uma semana. Mas, às vezes, quando você se afasta um pouco e você olha de longe, você vê que durante os anos aquela pessoa, ela tá o quê? Subindo. Então, a gente tem que olhar, a gente tem que ter uma visão também de longo prazo. É muito importante a nossa rotina, as pequenas coisas que eu faço hoje. Mas, por exemplo, digamos que você vem há meses sendo constante na academia. Se você olha para o hoje é uma falha. Você, sei lá, ficou doente, teve um imprevisto, não foi. O hoje é uma falha, é um fracasso. Mas quando você se afasta e olha no decorrer dos meses, você diz assim: ah, não, tem constância aqui. Um dia falhando, ele não pode anular, tá? Todos os outros. Então, a gente tem que ter essa visão. Então, ele vai falar daquilo que está firme, daquilo que está estável. Metaforicamente, ser constante é o quê? Ser firmemente persistente. A pessoa que ela é persistente, ela é o quê? Eu falho, mas eu continuo aqui. Eu peco, mas eu continuo buscando Deus. Eu não li a Bíblia ontem, mas hoje eu vou ler. Eu errei com meu marido ontem, mas hoje eu vou lutar e eu vou acertar. Então, a pessoa que ela é perseverante, não é que ela não falha. Ela permanece lutando para andar no caminho, tá? E a última coisa que ele fala aqui é o quê? Sempre abundante. De novo, a constância, tá? E esse abundante é o quê? É você ser transbordante, você fazer mais do que aquilo que é esperado. Só que para você entender esse versículo, quando ele diz assim: portanto, sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é em vão, você diz assim: ai, meu Deus, Pri, eu não vou conseguir isso não. Como é que eu vou conseguir isso sozinha? Paulo era doido quando ele deu essa ordem lá para a igreja de Coríntios. Isso aí é lá para aquela igreja, para mim não funciona. Aí cai aqui o que eu sempre digo: a gente não pode ler versículos isolados, porque senão a gente não entende o contexto da passagem. Quando você volta um versículo, e eu tô fazendo isso aqui de propósito com você, para você entender a importância de ler um contexto, você entende a visão do todo de Paulo. Olha o que é que ele diz. 1 Coríntios, capítulo 15, 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí vem a palavra de ligação. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. A nossa constância, a nossa perseverança, ela está firmada em uma verdade. Qual é a verdade, Pri? Que nós já temos a vitória em nome de Jesus. Lá na cruz, Deus já eliminou a nossa preguiça, a nossa frustração, a nossa negligência, a nossa oscilação de humor. Lá na cruz, Jesus já levou a nossa reclamação, o nosso hábito de ser uma mulher tola, de ser uma mulher desorganizada, tá? Então, é em Jesus nós conseguimos. Todas as vezes que você tentar ser constante em alguma coisa, sem a ajuda do Espírito Santo, eu sinto dizer que você vai falhar. Mas a boa notícia é: Pri, eu sou a mais inconstante. Eu ouvi a minha vida toda que eu nunca ia dar em nada, porque eu sempre começo e paro. Pri, eu sempre ouvi da minha família que a minha vida nunca vai pra frente, porque eu sou uma pessoa que não sabe o que quer da vida. Talvez hoje você que tá me vendo aqui seja como a onda do mar que Tiago fala. Uma pessoa que vai e vem, que vai e vem, e que ora, pede as coisas a Deus, mas não recebe nada porque é inconstante. O que Deus tem para a minha vida, o que Deus tem para a sua vida hoje é o quê?
como a força do Espírito Santo, como a vitória que Jesus já conquistou na cruz, o nosso coração ser transformado e a constância, a perseverança, a fidelidade ser desenvolvida no nosso coração. Nós não vamos obter a constância por nós mesmos. Nós precisamos de Jesus para isso, tá? Então, Pri, eu posso orar pedindo a Deus constância? Deve. Ai, Pri, mas eu vou orar pedindo a Deus para ser constante na minha dieta? Ore. Se é algo que você precisa da ajuda de Deus, se é algo que você sabe que vai fazer bem para o seu corpo, vai melhorar, ore. Deus, gente, ele não tem problema com os nossos pedidos. Ele já sabe o que a gente precisa e ele tem disposição em entregar. Muitas vezes nós, como diz Tiago, oram, pedem e não recebem porque pedem mal. Então você tem que pensar o seguinte: por que eu estou pedindo isso aqui para Deus? Por que eu estou pedindo constância nisso aqui? Senhor, eu quero ser constante nos meus exercícios físicos, porque eu quero ser uma mulher que envelhece, que amadurece com saúde, porque eu quero continuar vivendo o teu propósito na minha vida. Porque eu quero ser uma mulher que tem força para ser voluntária na minha igreja, para aumentar. Então, ore por isso. Agora, preste atenção. Oração. Orar e ação, tá? Não vem com essa de, ai, Pri, eu tô orando para ser uma mulher mais sábia. Ok, tá fazendo o que na prática? Ai, Pri, eu tô orando para mudar a minha alimentação. Certo, e aí? Já deixou de seguir aquele monte de perfil de comida que você segue? Gente, você tem que orar e agir. Orar e agir. No reino de Deus as coisas funcionam assim, tá? Então, o Espírito Santo, ele foi dado para nós, por Jesus, para moldar o nosso caráter, para desenvolver as virtudes, para desenvolver em nós o fruto do Espírito Santo, que está lá em Gálatas 5. Então, Deus, ele quer derramar na sua vida o amor, a alegria, a paz, a benignidade, a bondade, a longanimidade, a fidelidade, o domínio próprio. Aí, ó, lembra? Domínio próprio. Fidelidade são coisas, né? São virtudes que são fruto da ação do Espírito Santo em nós, tá? E aí é por meio da comunhão com Jesus que nós somos vitoriosas. Logo, se é pela intimidade com Deus que você desenvolve essas virtudes, que você vai desenvolver a perseverança, porque, gente, como que você vai ser forte para enfrentar o pecado se você está longe de Jesus? Como que você vai ter força suficiente para segurar essa língua dentro da sua boca, não sair por aí falando besteira se não for o Espírito Santo amarrando a sua língua? Eu, Pri, não consigo, vou ser logo sincera, tá? Então, se não for a ação do Espírito Santo na nossa vida, a gente não consegue. Como que ele vai agir se a gente está lá do outro lado? Se a gente não lê a Bíblia, não ora, não tem tempo com Deus. Então, aquilo que a gente precisa, tá? Receber na nossa vida, aquilo que a gente precisa que o Espírito Santo faça em nós, a gente precisa o quê? Estar conectada com ele. Quanto mais perto de Jesus a gente estiver, mais parecida a gente vai ser. E está na Bíblia. Vou já ler aqui para você, tá? Então, para você desenvolver a virtude da fidelidade, da perseverança, para você desenvolver bons hábitos, o primeiro passo é você ter intimidade com Deus. Eu separei aqui, deixa eu ver aqui, mais 5 passos práticos, tá? Para você ser uma mulher constante. Fica aqui comigo que eu quero que você saia daqui com um mapa mental, tipo assim, uma rota de como que eu, Pri, tenho feito nas áreas da minha vida que eu tenho buscado a constância e como eu sugiro que você faça aí, tá? Antes dos 5 passos, alguns avisos importantes. Alunas do Mapa da Fonte, sei que tem várias aqui, tá? Todas as alunas do Mapa da Fonte ganharam de presente uma masterclass, tá? Comigo e com o Técio, que é meu esposo, que é treinador comportamental, sobre como falar com sabedoria. Pri, essa masterclass que eu ganhei de presente é só para mulher casada? Não, pelo contrário, se você é solteira é ainda melhor, porque você já vai aprender a se comunicar
já vai aprender a se conectar, tá? Direito com as pessoas. Então, você que precisa se comunicar melhor, ser mais sábia no seu falar. Você que diz assim, Pri, eu falo russo, meu marido entende grego, ele fala em romano, eu entendo em hebraico. Lá na minha casa tá a confusão. Eu digo uma coisa, meu marido entende outra, a gente não se entende. A Masterclass é para você. Então, todas as alunas do Mapa da Fonte que estão aqui, lembrem, a Masterclass vai ser nessa sexta-feira agora, 10h07 da manhã, no Zoom, num ambiente fechado só para as alunas. Ai, Pri, eu não sou aluna do Mapa da Fonte, eu preciso demais dessa Masterclass, tá? Você pode fazer duas coisas. Você pode comprar só a Masterclass, pagar por ela, ou você pode ser esperta, ser rápida, tá? E entrar no Mapa da Fonte e ganhar a Masterclass de presente, tá bom? Lembrando que o Mapa da Fonte, o que é isso, Pri? Sou nova aqui, mulher, me explica as coisas. Mapa da Fonte é o meu curso onde você vai aprender a ler, entender e aplicar a Bíblia na sua vida, certo? Então, as alunas estão lá comigo no passo a passo. O que está tendo de extra no Mapa da Fonte? A Masterclass que você vai ganhar de presente, que vai ser na sexta-feira, vai ficar gravado e você vai poder rever várias vezes, tá? Nós estamos tendo mentorias semanais. Isso não é a rotina do Mapa da Fonte, mas é um presente que eu, Pri, estou disponibilizando, tá? Para vocês. E você vai ter um cupom surpresa para entrar no Mapa da Fonte. O Mapa da Fonte, ele é 12 parcelas de R$ 24,70 ou 247 à vista. Só que com esse cupom especial, você vai pagar ainda mais barato. Vai conseguir entrar nas mentorias ao vivo comigo, que vão ser durante 40 dias. Você vai ter 5 encontros ao vivo comigo. E também você vai ganhar a Masterclass. Pri, eu quero só a Masterclass. Ela é R$ 49,90. Já um valor assim super acessível, tá bom? Você que quer, Pri, eu sou rápida, fiz aqui os cálculos e vai valer mais a pena entrar no Mapa da Fonte, ter a mentoria, ter todos os bônus que tem lá. Fala comigo no direct e pede o link para você entrar no Mapa da Fonte hoje e não perder a oportunidade de ganhar a Masterclass de presente, nem o cupom surpresa, tá bom? Tudo entendido? Bora lá. Agora eu quero dar para você algumas orientações práticas para você ser uma mulher mais constante. Já entendemos que ser constante não é falhar. Vamos falhar, faz parte, mas existem estratégias para você evitar cada vez mais a falha. Para você que antes fazia um dia sim, 8 não, você fazer o contrário, você fazer 8, 9, 10, 15, 20 dias, falhar em um e voltar logo, tá? A ideia aqui não é treinar você para ser a Mulher Maravilha, que nunca vai falhar, que nunca vai errar, não. São estratégias para você se manter na rota a maior parte do tempo possível. Então, primeira coisa que eu já falei aqui, tá? Presta atenção. É impossível ser constante sem Deus. Você tem que buscar Ele. Pri, como que eu faço para buscar Deus? Quem é aluna veterana, tá? Coloca aqui a vitamina BO. Vitamina BO, o que é isso, Pri? Sou nova aqui, mulher, me explica. Bíblia e oração. Se você fizer o feijão com arroz, se você ler a sua Bíblia diariamente, orar, conversar com Deus, buscar Deus, é natural que você vai tendo mais intimidade com Deus. E quanto mais você repete, mais o seu coração se alinha com a vontade de Deus, mais a oração alinha, o que alinha o seu coração, a vontade de Deus é a oração. É a ferramenta que Ele usa para trabalhar o nosso coração, certo? Então, primeira coisa, busque a Deus. Segunda, identifique os maus hábitos e substitua por bons hábitos. Nós precisamos dar nome aos bois. Ai, Pri, eu quero ter uma qualidade de vida melhor. Sim, muito lindo. Na prática, mensurável, o que é isso, tá? Um hábito, uma meta, ele precisa ser mensurável. Pri, eu preciso eliminar tantos quilos. Pri, para ter uma qualidade de vida saudável, vamos lá. Eu preciso eliminar tantos quilos. Para fazer isso,
Eu preciso fazer exercício físico tantas vezes. Preciso ir numa consulta com um nutricionista. Coloca tudo que você precisa fazer. Seja clara. O nosso cérebro, gente, ele atende a comandos específicos. Então, por exemplo, às vezes você chega pro seu marido assim: ai, você não tem tempo pra mim. E o seu marido vai olhar pra você e vai dizer assim: é louca, tá doida. Claro que eu tenho tempo pra ela. Mas se você chegar pra ele e disser assim: ai, amor, tal dia vai ter tal coisa, eu gostaria muito que você fosse comigo. Ele vai olhar pra você e vai dizer: ah, sim, eu vou. Então, entende, o seu cérebro, o meu, o de qualquer ser humano, ele entende coisas específicas. Identifique, faça uma lista dos maus hábitos que você precisa eliminar e vai apresentando esses hábitos diante de Deus. Senhor, preciso eliminar da minha vida o hábito da fofoca, o hábito de falar mal do meu pastor, o hábito de ser desorganizada, o hábito, coloca todos os hábitos maus, o hábito de comer doce toda hora, o hábito de acordar tarde ou de dormir tarde. Ai, não, Pri, eu preciso eliminar um hábito aqui no meu trabalho. Enfim, todo mundo aqui tem mau hábito. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Você precisa fazer uma lista daquilo que você precisa eliminar. Agora, preste atenção. Essa lista, você não vai pegar todos os hábitos e vai mudar tudo de uma vez. Por quê, Pri? Porque não vai funcionar. O seu cérebro, ele precisa de foco, de atenção. Você vai derrubar um inimigo de cada vez. Fez a lista? Depois você olha para ela e diz assim: quais são as minhas prioridades aqui nessa lista? O que é que eu preciso ser rápida para resolver? O que está destruindo aqui a minha vida? Que se eu não for ágil, isso aqui vai acabar com o meu casamento. Ai, meu marido fala, reclama de mim que eu reclamo muito. Então isso aqui é urgente. Ai, a Pri disse que para eu mudar eu tenho que ter intimidade com Deus. Eu não leio a Bíblia, eu não oro. Ah, isso aqui é urgente. Você tem que separar aquilo que é prioridade, certo? Próxima coisa. Então vamos lá. Busque a Deus. Identifique os maus hábitos, passo 2. Terceiro, dê pequenos passos. Então, digamos, faz 6 meses que você não vai na academia. Você vai na academia, aí vai voltar e hoje você vai passar lá 2 horas pegando peso de 40 quilos em cada braço, fazendo exercício. Não vai funcionar. Você vai adoecer, vai dar estiramento, você vai ter problema e você vai passar mais outros tantos meses sem poder ir na academia de novo. É burrice você que tá parada querer chegar na academia e fazer 100% se você não consegue fazer 1%. Do mesmo jeito é na sua vida espiritual. A pessoa ela não consegue ler a Bíblia há 6 meses. Aí ela quer sentar, tá? Eu não tô dizendo que é impossível. O Espírito Santo pode fazer o que ele quiser na sua vida. Mas humanamente falando, pro seu cérebro não vai funcionar. Ai, Pri, eu vou sentar e vou ler a Bíblia toda em 90 dias. Pode funcionar? Pode. Mas a probabilidade de você desistir e parar no meio do caminho é muito maior. Então, nós precisamos dar pequenos passos. Entenda, se você quer chegar para orar 1 hora por dia, você precisa começar com 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, tá? Isso é uma questão de processo. Eu não posso chegar no nível elevado sem ter dado os passos para chegar lá, tá? A gente não pode pular o processo, eu não posso manipular. Vocês estão entendendo? Coloca aí o símbolo do foguinho, tá? Então, tem gente que não tá fazendo nada, não tá fazendo exercício nenhum, do dia pra noite quer virar musa fitness. Gente, pelo amor de Deus, você tem uma mente sã, cuide do seu cérebro. O seu cérebro, acho que ele olha assim, diz assim, olha, lá vem ela, com mais uma ideia do agora vai, né? Agora eu vou ser a mulher que lê a Bíblia toda. Agora eu vou ser a musa fitness. Agora eu vou ser aquela mulher, né? Ali plena, calada, que nunca fala nada, que nunca vai falhar. Você já viu no começo da aula de hoje que não funciona assim, certo? Então, o que é melhor? Você fazer 80% hoje e levar mais 1 mês parada, ou você fazer ser 1% melhor todos os dias? Quando você se torna 1% melhor a cada dia, é assim, é numa coisinha pequena. Qual é a pequena melhoria que você pode fazer hoje? Ai, Pri, a minha pequena melhoria é acordar 15 minutos mais cedo, eu vou passar 5 minutos orando e 10 minutos lendo a Bíblia. É o que cabe,
é o que eu consigo hoje. Glória a Deus, comece com isso. Quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito, tá? Então, dê passo pequeno. Se você chega para o seu cérebro e coloca uma meta gigantesca, vou ler a Bíblia toda, o seu cérebro diz, não quero. É muito difícil. O meu cérebro, o nosso cérebro, ele evita tudo que gera desgaste. Então, se ele vê uma meta que ele considera impossível, ele vai travar e você não vai andar. Por que tem muita gente aqui que começa e para? Porque bota metas grandes demais. Você precisa pegar isso que é grande, esse hábito que parece impossível e quebrar ele em pequenos pedaços, para ir fazendo de pouquinho. Ai, Pri, eu preciso fazer exercício físico, eu quero passar 2 horas na academia. Começa, né, com uma caminhada de 10 minutos aí perto da sua casa, tá bom? Então, vamos lá. Busque a Deus, identifique maus hábitos, dê pequenos passos, prepare o ambiente. Existem 2 coisas que influenciam os hábitos. O ambiente externo e o interno. O que é preparar um ambiente? É preparar o seu cenário. Se o meu hábito, Pri, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Como que eu funciono? Um esforço meu constante, que eu falho e volto, reconheço, é o quê? Acordar 4h40 da manhã para conseguir acompanhar a oração da madrugada, fazer a leitura da minha Bíblia e ter o meu tempo de oração com Deus, tá? Para eu conseguir fazer isso, o que eu notei que facilita ou que dificulta? Eu preparo o ambiente antes, eu deixo a minha mesa, ela já dorme o quê? Arrumada. Quando a minha mesa não dorme arrumada, o despertador toca, eu olho assim, eu não sei nem cadê a Bíblia. Não, depois eu faço. Parece que quando a mesa já tá arrumada, o meu cérebro diz assim, opa, já tá tudo pronto, eu preciso entrar em cena. O seu cérebro, ele não pensa muito, ele pula as desculpas, certo? Então, preparar o ambiente externo. Pri, o que é preparar um ambiente interno? Você precisa entender o seguinte, o seu coração é dele que procedem as saídas da vida, tá? Aquilo que você ama, aquilo que você deseja, aquilo que você quer muito, vai criar um sentimento no seu coração e esse sentimento vai criar o hábito, a ação que vai se tornar um hábito. Então, por que pra mim, Pri, é fácil, é tranquilo entender que é importante ler a Bíblia e orar? Porque eu já amo fazer isso desde que eu sou criança. E aí, lembra que eu falei pra você que a cosmovisão que você tem de mundo, ela vai definindo os seus hábitos? Por quê? Se você tem a visão do mundo o que importa é o quê? O sucesso, o dinheiro, o reconhecimento. Na cosmovisão do reino de Deus, o que é que importa? Deus. Ele é o centro. Eu não sou o centro. Então, eu trago Deus para o centro, porque Deus é o centro da minha vida. Eu tenho vontade de buscar a Deus. Eu tenho desejo, esse desejo se torna uma ação. E essa ação vira um hábito. Pri, mas se o meu coração só está desejando coisas ruins, se o meu coração só quer ficar deitado, dormir, comer doce, se o meu coração só quer ter maus hábitos, o que eu faço? Você precisa orientar o seu coração. É por isso que lá em Gálatas 5, ele faz a diferença entre os hábitos, os frutos da carne, aquilo que é habitual para quem dirige a sua própria vida, e os hábitos do Espírito, ou fruto do Espírito. Se você quer ter hábitos novos, se você quer ter hábitos que agradam a Deus, o Espírito Santo precisa dirigir a sua vida. Ele precisa alimentar a sua cosmovisão, tá? Pri, como que eu faço para fazer isso? Como é que eu vou fazer, tá? Então, constância, fidelidade, perseverança, eles são o quê? Fazem parte do fruto do Espírito Santo. São virtudes que Deus deseja gerar em nós, tá? Não somos nós que geramos o fruto, mas existe uma coisa que Jesus falou lá em João 15 que é necessário para você ser frutífera. E é com esse versículo que eu quero encerrar aqui a aula de hoje, tá? Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. João 15, versículo 4 e 7. Olha só. Permanecer, se firmar, perseverar, enraizar. Tá agarrada com Jesus, tá? Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês.
Qual é a cosmovisão, a visão de mundo que você tem permanecido? Gente, permanecer em Jesus não é ir na igreja todo domingo. Isso ajuda, mas não é, tá? Não é você ir no círculo de oração, você ler muitos livros. Não é você fazer um monte de coisa. Permanecer em Jesus é o quê? Sentar do lado dele. Estar com ele, buscar ele. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Assim como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Você só vai ser constante quando você permanecer em Jesus, tá? Aí ele termina: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês nada podem fazer. Então, por que eu criei o mapa da fonte? Porque eu percebi a falha que durante anos e anos lendo a Bíblia, sem entender, sem colocar em prática, eu tinha. Eu tinha meio que uma cosmovisão misturada. A minha cosmovisão, ela tinha ideias do mundo, ideias de Deus. Ou seja, a minha vida, ela estava como se fosse no barro. É uma coisa que nem é dura, nem é mole como a areia. Então, tinham áreas da minha vida que estavam em falso, porque eu não tinha ainda a visão de Deus sobre aquela área da minha vida. Talvez no seu caso seja a visão de Deus sobre casamento, a visão de Deus sobre vida financeira, a visão de Deus sobre como cuidar bem do seu corpo, que é templo e morada do Espírito Santo, a visão de Deus de como educar filhos. Então, a gente precisa tirar as visões erradas, mundanas, que a gente tem aqui na nossa cabecinha e colocar a visão de Deus. Pri, como que eu faço isso? Tudo que Deus quer que esteja dentro da sua mente, todas as verdades que Ele quer colocar está aqui na palavra de Deus. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Então, tudo começa no nosso coração, tudo começa no nosso interno. Se você quer gerar uma vontade de buscar mais a Deus, você precisa ir na Bíblia, você precisa entender e alimentar o seu coração. Aí a gente volta para aquilo que parece uma besteira quando eu posto nos stories, mas que é a verdade. Como você tem alimentado o seu coração, tá bom? Então, Pri, repete aí quais são os passos. Busque a Deus. 1. 2. Identifique os maus hábitos e substitua por bons hábitos. 3. Dê pequenos passos, nada de ficar fazendo meta aí gigantesca. 4. Prepare o ambiente. E 5. Alimente bem o seu coração. Você precisa pegar essa cosmovisão de mundo que tá aí, tá? Essa cosmovisão errada que diz que você tem que ser perfeita, que você não falha, que você pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, que você pode ser como Deus, tá? E trocar pela visão da palavra de Deus. E, gente, a cosmovisão afeta tudo. A sua identidade, o seu propósito, como você se relaciona com Deus, como flui o seu casamento ou como não flui. A cosmovisão errada. Se você anda nesse mundo com a visão errada, você vai se dar mal, tá bom? Então, vamos fazer o nosso print. Vocês gostaram da aula de hoje? De 0 a 10, qual nota que vocês dão? Vai lá, faz o print que eu tenho mais 2 coisas pra falar com vocês. Bora. 30. Ó, tira o print, compartilha. O que eu quero pedir? Se essa aula te ajudou, se essa aula abriu a sua cabecinha, tá? Eu preciso que você, assim que sair o replay, você pegue o link e mande para os grupos das suas amigas. Manda lá pro grupo das suas amigas, né? De oração, para aquela sua amiga que precisa ser constante. Tem muitas mulheres que estão se sentindo fracassadas, desanimadas, sem ânimo para continuar, só porque elas estão com a cosmovisão errada, estão com a visão errada sobre aquilo que realmente é ser uma mulher constante, tá bom? Posso contar com você para divulgar esse link quando sair? Coloca aí pra mim, eu sim, tá? E ó, você que diz assim, Pri, socorro, a minha cosmovisão tá toda bagunçada, tá atrapalhada. Vem pro mapa da fonte. Por quê? Porque lá você vai aprender a mergulhar na palavra de Deus, num passo a passo simples, aprender a olhar para a Bíblia e entender, eita, essa minha visão de mundo tá errada, essa aqui é a certa,
vou tirar essa visão errada e vou colocar a visão de Deus na minha vida, tá bom? Então, ó, um beijo, Deus abençoe muito a sua vida. E amanhã, peraí, que amanhã a gente vai falar aqui sobre o hábito da ordem. De ser uma mulher que planeja, que organiza bem as coisas aí na sua vida, tá? Então não perde a aula de amanhã, que vai ser tão boa quanto a de hoje sobre a constância, tá bom? Então, ó, Deus abençoe a sua vida. Até amanhã, 10h07.